Olá, queridos. É um prazer estarmos com você nessa oportunidade que Deus está nos dando. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, cujo tema é Jesus está à porta e bate. É algo tão especial, tão maravilhoso para a nossa vida. E saber que o Senhor sempre está à disposição nesse momento para fazer uma obra poderosa em nossas vidas. Isso é muito bom. Eu quero orar com vocês agora. Bom, feche seus olhos onde você estiver. Senhor, meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala conosco, fala o nosso coração, Espírito Santo. Fica à vontade, que a tua palavra se torne agora realmente uma palavra viva, poderosa e eficaz. Fala, Espírito Santo, aos nossos corações, que haja uma transformação, em nome de Jesus. O texto que nós gostaríamos de ler, gostaria que você pegasse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 20. Aqui está a pastora Fernanda. Tudo bom, pastora? Tudo bem, pastor? A paz do Senhor a todos. Vamos ler Amém. A palavra, então? Vamos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, né? Sim. Versículo 14 diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que você te manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Esse é um texto maravilhoso. Quero fazer uma explicação que essa é a 7ª carta, né? A última carta, chamada aqui a carta à igreja em Laodiceia. Talvez você pense, então se é para essa igreja, o que tem a ver comigo? Nós temos que aprender e entender que quando a palavra de Deus, por ser viva, tanto é direcionada para o alvo daquele momento histórico, mas também ela é útil para a nossa vida hoje, no nosso cotidiano, porque ela tem princípios que nós devemos extrair da verdade que foi estabelecida. Então o Senhor, Ele lançou essa palavra, o próprio Senhor Jesus lançou essa palavra, e a carta à igreja. Quando se fala igreja, lógico que nós não devemos direcionar a igreja como um prédio, né? como um edifício, mas como pessoas, como no singular, né? Nós somos igreja, você é igreja, eu sou igreja. E a igreja não está limitada a um templo. Então o templo é uma congregação, mas igreja somos nós. Existe logicamente a igreja instituição, mas nós devemos entender para fazer efeito em nossa vida, porque se você pensar a igreja, a instituição, prédio, etc., você não vai deixar que a palavra entre no seu coração. Eu creio que você entendeu. E nessa carta específica, a última carta, temos muitos princípios que devemos observar. O versículo 20 é o versículo que eu gostaria de trabalhar mais profundamente, mas nós não podemos deixar de trabalhar em toda a carta, no contexto do versículo 20, porque senão o entendimento não é amplo. Vejam que esta carta à Laodiceia, ela tem algumas
alguns detalhes, porque o Senhor lhe enviava a carta e trabalhava nos detalhes que precisariam ser mudados. Detalhes são coisas, não são pequenas coisas, são coisas importantíssimas que muitas vezes estão despercebidas naquele grupo de pessoas. A Laodiceia era uma cidade que tinha uma certa dificuldade hídrica, né, de fornecimento de água. E nesses versículos que lemos, uma das coisas que chama a atenção também é quando o Senhor diz que eles não são nem frios, nem quentes, mas mornos. E o Senhor estava a ponto de vomitar. Vejam. E muitas vezes passamos por cima desses versículos e não nos atentamos. Que significado tem nisto? Que metáfora é essa que o Senhor nos traz? Bom, essa cidade ela tinha uma certa dificuldade hídrica e os moradores naquela época eles abasteciam-se de águas termais de uma localização próxima da cidade, então águas quentes que serviam para a cura, né? E também fontes com água fria, águas mais frias. Então essa cidade, os habitantes, eles tinham essa característica de receber de ser abastecido tanto por águas quentes como águas frias. Daí o Senhor Jesus, ele faz essa metáfora, essa comparação com a vida espiritual. Ou seja, a igreja de Laodiceia, ela não estava oferecendo ou vivendo para oferecer o calor necessário para gerar cura àqueles que estavam feridos, né? A cura àqueles que estavam feridos. A igreja estava inoperante nesta área. E também as águas frias que ele fala, nem é frio nem quente, mas a água fria que tem representação aqui de trazer o refrigério para aqueles que se encontram espiritualmente exaustos. Vejam, aí Jesus diz, olha, você não está atuando como igreja, você não está trabalhando, você não está tendo uma fé ativa, porque quando a nossa fé é ativa, ela tanto cura quanto traz o refrigério. A alma batida por refrigério, a alma ferida para a cura. Então a água quente e a água fria naquele momento, naquela cidade, eram bem utilizadas. Por isso Jesus fez essa comparação tão especial para nós termos esse entendimento. Mas ao ler o versículo 20, de que diz, eis que estou à porta e bato, nós vamos ficar impactados com essa afirmativa. Jesus está sendo bem direto, muito direto ao falar àqueles que se acham que estavam bem, porque era uma igreja e uma cidade também bem próspera na época. Então eles achavam que estavam muito bem e na verdade eles não estavam. Eles tinham uma falsa impressão de uma intimidade com Deus. Aquela igreja ela tinha uma falsa impressão dessa intimidade, de um relacionamento com Deus. É um engano, muitas vezes, achar que está bem em todas as áreas, financeira, familiar, está tudo bem com a minha finança, com a minha saúde, com meus filhos, no meu casamento, e achar que está tudo bem nessas áreas e isso tem a ver com que está tudo bem com Deus. Às vezes não. Às vezes você está tão bem com Deus, mas ao seu redor tem coisas que não estão perfeitamente ajustadas. Mas tem situações em que está ao teu redor tudo ótimo, mas você não está bem com Deus. Entendam isso. Muito cuidado com os momentos que tudo parece perfeito. E muitas vezes a fé está abalada e você muitas vezes não percebe o que está acontecendo. É interessante que uma pessoa religiosa pode fazer coisas em nome de Deus. Uma pessoa religiosa ela pode trabalhar muito em nome do Senhor, em nome de Deus, né?
e deixar Jesus do lado de fora da sua vida. A religião tem essa característica. A pessoa parece que está bem com Deus, parece que anda com Deus, parece que aquela casa é a casa de Deus, mas quando eu falo casa de Deus, é a sua casa. Parece que está todo mundo bem com Deus, porque estão fazendo coisas. Mas a religiosidade, a religião tem essa característica de obras, de fazer coisas, mas deixar o dono da obra do lado de fora, que é o Jesus. E nessa leitura que fizemos, exatamente, ele se encontra onde? No versículo 20. Jesus se encontra dentro ou fora da vida da pessoa? Do lado de fora, porque ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora daquela igreja, daquelas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu gostaria que a pastora lesse então Mateus capítulo 7, no versículo 21 a 23. Você pode ler também, abra sua Bíblia e confira comigo essa afirmativa também. Olha que o Senhor, Mateus 7, no versículo 21 a 23. Vamos ler, acompanhe na sua Bíblia. É muito interessante e nós temos que aprender a diferença de uma vida religiosa, de uma vida com Jesus. Jesus não é religião, Jesus é um relacionamento, é o nosso Salvador. Nós temos que ter relacionamento com Ele. Vamos lá, pastor. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vejam, nesse texto nós temos que ter temor e tremor. Esse texto, Jesus, ele está revelando o futuro, que muitos estão caminhando numa vida religiosa. E vejam, está escrito no versículo 22, eles estão dizendo: porventura não temos nós profetizado em teu nome? Pastor, será que alguém que profetiza no nome do Senhor não será salvo? Lê, veja a palavra. Quem está falando isso é o Mestre Jesus. Nós estamos apenas relembrando aquilo que Ele falou na sua palavra. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos, vou repetir, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não nós fizemos muitos milagres? Meu Deus, isso é algo que devemos refletir como cristãos. Nós não devemos observar as coisas visuais, assim, valorizar eventos e não valorizar a profundidade do nosso coração. Muitas vezes estamos vivendo um engano, e muitas pessoas estão vivendo um engano. Profetizam em nome de Deus, até repreendem demônios, oram e pessoas são curadas. Pastor, como isso é possível? Porque o nome de Jesus tem poder. Agora, preste atenção, o nome de Jesus tem poder, mas qualquer pessoa que usa o nome de Jesus, a palavra haverá um efeito, mas não significa que quem usa está andando perfeitamente e agradando o coração do Pai. Essa é uma verdade. Reflita ao seu redor, na sua vida. Nós temos que observar o fruto do Espírito Santo na vida daqueles que estão vivendo para Deus. Não se engane,
Não se engane. A palavra é muito clara. Esse é um dos versículos que todo cristão deveria refletir. Como está a minha vida? Jesus, ele está mais preocupado, ou valoriza mais o caráter do que o dom. O caráter do que o dom. O caráter agrada a Deus, né? O dom agrada os homens, mas o caráter leva a uma intimidade com Deus e leva para a salvação. Muitas pessoas com tantos dons ficaram para trás. Talvez aqueles que não tinham dons, que não eram tão valorizados, realmente foram reconhecidos por Deus. Vejam, nós temos que escolher o lado correto da situação. Sermos tremendamente usados por Deus, mas ter uma vida que agrada ao Senhor. Laodiceia representa a igreja indiferente, a igreja independente de Deus, a igreja insensível, relaxada espiritualmente. Mas quando falamos igreja, logicamente que não é o prédio, novamente quero afirmar isso, mas cada pessoa, e nós somos igreja. Diga comigo, eu sou igreja. Versículo, a pastora vai ler, eu gostaria que a pastora lesse, por exemplo, alguns versículos que caracterizam essas qualidades que eu coloquei aqui. Por exemplo, indiferente, versículo 16. Apocalipse, abra sua Bíblia também, Apocalipse capítulo 3, no versículo 16. O que está escrito? Versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque era uma igreja indiferente com a situação de quem está ao seu redor. Só focavam, na verdade, em si próprio, no seu próprio crescimento, na sua própria prosperidade, no seu próprio bem-estar, Como eu já expliquei no começo dessa mensagem, com relação a essa questão de nem és quente nem és frio, Jesus está fazendo relação com uma vida que cura, que uma vida que apacenta, que refrigera a alma, e ele não estava sendo pessoas atuantes, mas indiferentes. Também independentes de Deus, pois eles experimentaram as suas vitórias, experimentaram a prosperidade. Quem anda com Deus será próspero, mas quando a prosperidade chegar, nós temos que tomar cuidado para ela não nos envolver. Independente de Deus, no versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Um homem pode ser muito próspero e você pode prosperar. Deus assim quer o bem dos seus filhos, que você coma o melhor desta terra. Mas que você não deve colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Uma pessoa pode ser muito próspera, mas Jesus está dizendo, mas na verdade, espiritualmente você é pobre, cego e nu. Você precisa enxergar que você não tem nada. Espiritualmente, quando o homem, seus olhos brilham para conseguir coisas e deixam Deus de lado, você está cego, porque o nosso melhor tesouro é o Senhor na nossa vida. Também, uma igreja insensível, no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Uma igreja insensível, que precisa receber o colírio de Deus para enxergar o que está acontecendo ao seu redor, na sua própria vida. O colírio para enxergar a sua própria vida. Muitas vezes queremos utilizar a palavra de Deus para a vida dos outros. É bom ensinar, mas nós temos que primeiro olhar para a nossa própria vida. Então, o colírio para os nossos olhos, para que possamos enxergar, a fim de que vejas, ele disse, né?
E também o Senhor diz aqui que você tenha vestiduras brancas, né? Para que não seja revelada a tua nudez, ou seja, para que você não fique envergonhado, porque chegará um dia em que nos apresentaremos ao Senhor, todos os salvos, e ao nos apresentarmos ao Senhor, nossas obras, nosso trabalho no reino de Deus, que agrada o coração do Pai, será revelado. E aqueles que não estão agradando o coração do Pai, fazendo as atividades do reino, estão indiferentes com tudo isso, insensíveis com tudo isso, estão insensíveis com tudo isso, serão envergonhados. Por isso que o Senhor ele aqui afirma que devem ter colírios para enxergar a sua própria vida e buscar o ouro refinado. É interessante aqui, pastor, no versículo 18 também, né? Eu entendo assim que é como se a pessoa estivesse no engano, né? Sim. Às vezes, como você falou, muitas vezes a pessoa está fazendo a obra, mas não tem vida com Deus, né? Está ganhando almas, fazendo milagres em nome de Jesus, né? Porque no nome de Jesus tem poder. Então, muitas vezes a pessoa está nesse engano, como você falou aqui no versículo 17 também, a pessoa está bem e a nossa tendência, quando nós estamos bem financeiramente, né, materialmente, em saúde, a nossa tendência, eu digo nós, porque todos nós, né, corremos esse risco, a nossa tendência é nos afastar de Deus e não ser grato, achar que não precisamos. A gente muitas vezes não fala, mas age como se fosse assim, né? Age como? Deixando de estar em intimidade com Deus, deixando de servir a Deus. Como ele fala aqui no versículo 17, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, né? Olha ao redor, como aquela história daquele homem que fez, que juntou muitas coisas, né? E depois falou, no final do dia, alma, agora descansa, né? Regala-te. E uma voz falou, louco, né? Essa noite mesmo pedirão a tua alma. Então, quando a pessoa está no engano, aqui no versículo 18, né, o Senhor fala, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, ou seja, ele estava bem financeiramente, né, mas ele não tinha o ouro puro que é Jesus, né, vestiduras brancas, porque algo em relação ao pecado, alguma coisa errada, alguma coisa a ver com adultério, prostituição, muitas vezes lascívia, muitas vezes o que a pessoa tem visto na TV e por aí vai. Embora pareça uma coisa simples, melhor dizendo, embora pareça... sempre as pessoas falam sobre isso, né? É novela, é isso, é aquilo, mas as pessoas têm a tendência de estarem constantemente na televisão ou nas redes sociais, mas não sabem dosar, não sabem escolher o que vai assistir, o que vai ser bom para sua vida, né? Assiste qualquer porcaria, vê qualquer porcaria, por aí vai. Com isso, vai entrando no pecado, né? Aí ele fala, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Essa nudez aqui, muitas vezes não é exterior, é interior. E um dia vai ser revelada, é isso que ele quer dizer, né? Colírio para ungir os olhos. Por isso que eu falo da questão do engano. A pessoa muitas vezes nem sabe, acha que é tudo normal, que não tem nada a ver, e ele está querendo que a pessoa enxergue que ela está no engano, né? Tem tudo a ver também. O versículo 19 fala-nos também de uma igreja relaxada espiritualmente. Versículo 19, pastora. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vejam, ser pois zeloso, cuidadoso, né? Que valoriza as coisas de Deus, que não faz as coisas de qualquer jeito. Então, aqui é uma característica dessa igreja espiritualmente relaxada. Faz de qualquer jeito, não tem compromisso sério. Faz as coisas, mas sem compromisso verdadeiro. Vai levando as coisas de qualquer maneira, vai tendo uma vida com Deus de qualquer forma, sem compromisso, sem realmente seriedade. Por isso que ele alerta aqui dizendo, sê, pois, zeloso.
seja zeloso e te arrepende. Jesus está falando para os seus, para aqueles que já tiveram uma experiência nesse versículo. Essa carta não é para aqueles que estão fora, mas aqueles que estão dentro, que estão participando, que já foram chamados, que estão andando com o Senhor, mas de alguma forma eles deixaram esse relacionamento com Deus, eles deixaram esse relacionamento com o Senhor esfriar. Triste coisas, amados queridos, é ter Cristo na nossa mente, somente na mente, não no nosso coração. É saber que Deus existe, ter uma consciência que Deus é real, mas não colocar essa verdade no seu coração. Isso é terrível. Eles estavam vivendo assim. Saber que Jesus é Deus não muda a vida de ninguém, tudo bem? Vou repetir, saber que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador, não muda a vida de ninguém. Isso não salva ninguém. A maioria das pessoas, ela tem um conhecimento superficial de Cristo. Conhece Jesus do Natal, conhece Jesus da Páscoa, né? Pelo menos, eu era assim. Eu conhecia Jesus. Qual é o meu nível de conhecimento de Jesus? Nível básico, acho que menos de básico. Menos. Só das festas comemorativas. E muitas vezes que participava da escola ou na família, etc. E aquilo ali parecia que não tinha razão em si. Realmente, quando Jesus não está no coração, não tem razão nenhuma em fazer festas comemorativas. Parece que é apenas para passarmos por uma data de calendário, para sentarmos para comer, para dar presentes, etc., para se divertir, mas o verdadeiro sentido de Jesus na vida das pessoas não existe. Por quê? Nesse caso, Jesus está apenas no intelecto, numa mensagem, num consciente, mas não está no coração. Mas devemos colocar Jesus como Senhor da nossa vida. Jesus, quando está no nosso coração, Ele passa a ser Senhor, Ele passa a ser Salvador, Ele passa a ser o dono da minha vida. Mas vamos voltar agora para o versículo 20, tá bom? No versículo 20, na parte B, está escrito: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Nós vamos aprofundar nesse versículo. Primeira parte, Jesus: eis que estou à porta e bato. Agora a segunda parte diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. A minha voz. Meus irmãos, que vozes nós temos ouvido? Porque existem muitas vozes, mas que vozes têm direcionado a sua vida? Que vozes você tem ouvido, escutado diariamente? Pastor, tem muitas vozes. Sim, o mundo é cheio de vozes. Diariamente são vozes de ensinos que muitas vezes levam o homem, na maioria das vezes, para o distanciamento de Deus. Muitos falsos ensinos estão aí soltos, com seus falsos ensinos, com suas fórmulas do bem-estar. Tu já ouviu falar as fórmulas do bem-estar do homem? Isso é direto, 24 horas, as fórmulas do bem-estar do homem, que elas bradam nos jornais. Agora os jornalistas querem ditar a verdade, né? Parece que são donos da verdade. Na TV, na internet, os especialistas, né, da vida agora querem dizer o que é melhor, né? Quer dizer o que está certo, o que está errado. A gente precisa de colírio para os seus olhos também. Eles precisam de Deus, mas estão ensinando a multidão, o mundo, com suas fórmulas para trazer bem-estar às pessoas. Colocando o homem no centro, né?
Para colocar, muito bem, pastor. Colocando o homem no centro, né? Exatamente. Tirando Deus do centro. Tirar Deus do centro e colocar o homem. Sempre o homem no centro de tudo. Sempre colocando o homem no centro de tudo. E esses falsos ensinos estão nas TVs, TV aberta, na TV fechada, né? E o homem gosta disso, né? Gosta. Por isso eles são atraídos por esses ensinos, Isso. que eles gostam de estar no centro. Exatamente. Infelizmente. O ego é massageado sempre. Uma palavra que vai trazer resposta. Sabe, eu vou dizer alguma coisa, como experiência. A vontade de Deus sempre vai ser contrária, na maioria das vezes, contrária às nossas próprias vontades. Porque a vontade de Deus é superior, nós não entendemos. E muitas vezes ela vai de encontro às nossas próprias vontades. Porque se nós não vigiarmos, o nosso coração vai nos enganar. Nós vamos ter desejos que não são a vontade de Deus e vão nos prejudicar. E muitas vezes Deus diz não para nós. E achamos que Deus é ruim. Mas Deus, mesmo dizendo não, Deus é bom. Entenda isso. Porque Deus é Pai. Porque Deus, Ele muitas vezes fecha a porta para nós, para nos proteger. Deus fecha uma porta para te proteger e não para te prejudicar. Entenda isso. Muitos desses falsos ensinos, como eu falei, estão nas TVs, estão nas séries que estão nas TVs. Gente, cuidado com as séries na TV, Netflix. Nós temos as séries que algumas são até boas para trazer diversão, mas no meio delas há mensagens que não são adequadas. Nós temos vários, a internet está aí oferecendo todo tipo de ensino. Muitas pessoas que não têm maturidade são levadas por essas séries, né? Assistem, isso mexe com a mente e a pessoa passa a viver conforme aquilo que ela está recebendo nessas séries. Ela não sabe fazer a diferença, que aquilo ali é uma ficção, né? Que aquilo ali não vai entrar no coração. Muita gente absorve isso e vai viver em função disso. Exatamente. Né? Nós devemos selecionar aquilo que vamos assistir. Muito cuidado com seus filhos, com pessoas novas, jovens e até pessoas maduras que muitas vezes se deixam levar por ensinos, porque é massificado os ensinos, falsos ensinos que levam o homem para longe de Deus. Palavras que vão contrariar os princípios da palavra de Deus. Isso está em todos os lugares, nas academias de ensino, nas faculdades, né? Escolas, os professores, ao invés de ensinar a sua própria matéria, eles ensinam como viver ao molde semelhantes com a verdade. Muito cuidado com isso. Parece que são boas e vêm de Deus, mas cuidado, tenha sabedoria, peça de Deus discernimento. Por isso que o Senhor Jesus, na parte B do versículo 20, diz: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz. Mas diz assim, ele continua no versículo e diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Vejam, no versículo ele continua, Jesus dizendo: e abrir a porta. E alguém pode perguntar: pastor, mas Jesus é o Filho de Deus, por que ele não entra de uma vez na vida da pessoa? Sendo ele Deus, por que ele não entra de uma vez? Por que ele ainda tem que bater a porta? Não, preste atenção. Sabe por que Deus não faz isso? Em primeiro lugar, porque Deus, ele nos deu o poder da decisão. Nós não somos robôs. Nós temos o poder da decisão. Nós podemos adorar a Deus. Nós podemos ser adoradores. Alguém que é dominado não pode ser um adorador. Nós somos adoradores porque somos livres. Nós temos a livre escolha. Se você convidar Jesus no seu coração para ele entrar, ele entra. Tá? Ele vai entrar. Se você convidar, ele entra. Agora, se não convidar, ele não entra. Não se engane, tá bom? Não se engane pensando assim: desde quando eu nasci, Jesus está no meu coração. Não é verdade.
Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos que chegar a um ponto de consciência. Quando nós temos consciência do bem e do mal, do pecado, nós temos que convidar Jesus a entrar na nossa vida e nos arrepender dos nossos pecados. Pastor, mas se uma criança morrer, ele vai ser salvo? Sim, com certeza, porque ela não tem consciência do pecado, apesar de ser um pecador. Vejam, usualmente as pessoas falam assim, preste atenção que eu vou falar agora. Usualmente as pessoas falam assim, olha, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, o casamento é meu, eu faço do meu casamento o que eu quiser, os filhos são meus, eu faço o que eu quiser com meus filhos, da forma que eu quiser, então eu faço o que eu quiser da minha vida, eu não quero ter interferência de nada, de ninguém. Ora, essas afirmativas que talvez você já até falou algum dia, talvez você até fala hoje, são verdades, é verdade sim. Ele é tão verdade que Deus respeita isso. Olha, Deus respeita o pensamento do homem. É tão verdade que Deus respeita isso e só pode entrar na sua vida, só pode trabalhar na sua vida, no seu eu, te curar, te transformar, te dar paz, se você abrir a porta do seu coração. Ora, Ele só vai atuar no teu casamento se você permitir, se você convidar, se você falar, Jesus, entra na minha vida, muda o meu casamento, muda a minha vida, Senhor. Jesus só vai trabalhar na vida dos teus filhos se você também abrir a porta. Senão, Ele não vai fazer um milagre, Ele não vai fazer uma transformação. Ele vai continuar te observando. Mas você precisa tomar essa posição. Se Ele não for convidado para entrar em sua casa, Ele não vai entrar. Entenda isso. Deus não trabalha arrombando portas. Não, Ele entra pela porta. Preste atenção. Jesus não entra pela janela, Ele não pula o muro. Não, Jesus não faz isso. Quem faz isso é o salteador, o ladrão, que muitas vezes entra na sua vida, entra na sua família, entra na tua história. Você não convidou o ladrão para entrar, você não convidou o diabo para entrar na sua vida, para destruir teu casamento, para destruir teus filhos, para destruir tua saúde, para destruir teu futuro. Você não convidou Satanás para entrar, mas ele muitas vezes entra na vida das pessoas. Estamos vendo isso ao nosso redor. Abra os seus olhos. As pessoas não convidam o destruidor para entrar, mas ele é salteador. Ele entra pelas brechas da vida, ele entra por uma oportunidade e você menos espera. O diabo está trabalhando para destruir tua casa, trabalhando para destruir tua vida, trabalhando para te afastar de Deus. Ele faz isso, mas Jesus, ele não é o salteador. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E ele só entra pela porta. Ele é a porta. Só entra pela porta se abrir. Por quê, pastor? Porque ele precisa ser convidado a entrar na nossa vida. Vejam, se abrir a porta do coração, ele diz, entrarei, no versículo 20, tá? Olha só o que ele diz aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Se abrir a porta, o que ele diz? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pastor, que significado tem isso para nós? Muito! Porque na cultura judaica, entendo que Jesus era judeu e todo o contexto está em Israel. Na tradição judaica, compartilhar de uma refeição com alguém era símbolo de confiança, era símbolo de uma aliança, de uma afeição, de uma intimidade, de uma lealdade.
Não era qualquer pessoa que entrava na casa. Você era convidado para comer, para se alimentar, para cear. Era algo muito especial, é algo de extrema intimidade, de se assentar em volta da mesa. Era algo muito especial. Então, quando Jesus fala isso no versículo 20, na última parte, se abrir a porta, ele diz assim: eu entrarei, é a promessa. Se você falar agora: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma a minha vida. Queridos, qual é a promessa? A sua parte é abrir a porta, mas a promessa de Deus qual é? É esta: entrarei. Ele vai entrar, Ele entrará e fará algo tremendo, porque você está convidando Jesus para o profundo da sua vida. A promessa de intimidade com Cristo, ela é expressa nesse versículo, ela é expressa nesse convite, o abrir a porta para que Ele possa entrar. Então, esse versículo tanto serve para nós hoje, quanto servia ou serviu para a igreja de Laodiceia. Eles precisavam deixar Cristo entrar nas suas vidas. Interessante, pastor, em relação a esse versículo, né? Que a gente sempre lê Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. E a gente sabe que Jesus não vai entrar se nós não deixarmos, né? Mas de que maneira que Jesus... Como é que eu enxergo, né? Jesus está à porta... É como se ele estivesse lá de fora. Aliás, ele está do lado de fora, esperando para entrar. Mas assim, é como se ele estivesse batendo ou chamando: venha, né? E a pessoa... e outra coisa, como ele chama, né? Quando ele fala aqui: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E a pessoa muitas vezes pensa assim: não, eu só vou aceitar Jesus se Deus falar comigo, né? Porque se você está dizendo aí que Jesus está dizendo que ele chama, que ele bate a porta, então eu tenho que ouvir do próprio Deus. Mas muitas vezes ele usa pessoas, né? Um pastor, um pregador, um evangelista, um profeta, né? Para pregar a palavra, usa aquela pessoa, é o próprio Jesus usando aquela pessoa, chamando, e a pessoa muitas vezes fecha o coração. Sim. Então Jesus fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então muitas vezes a pessoa fica esperando algo milagroso, sobrenatural acontecer para ela poder aceitar Jesus. Não quer enxergar que Jesus já fez tanto, né? E ela simplesmente, muitas vezes, endurece o coração, não faz a parte dela. E é muito triste isso, porque Jesus diz aqui na palavra que ele está à porta, ele está batendo. Ele não é mal educado, ele não vai entrar como o diabo faz, né, para destruir, para roubar, matar e destruir. Mas de alguma forma ele está batendo, ele está chamando, né? E a pessoa muitas vezes não quer ouvir. E sabe, é uma verdade isso que a pastora está falando. Mas esse versículo tem a ver também com essa igreja. Veja o que eu estou falando, igreja. Jesus um dia esteve dentro do coração dessas pessoas. Observem isso. Ele está falando para a sua igreja. Ele está falando para nós. Em algum momento eles deixaram Jesus do lado de fora. Pastor, eu posso colocar Jesus para o lado de fora da minha vida? Sim, está claro. Está muito claro nos versículos. Um dia você pode ter convidado a Cristo a entrar na sua vida, mas você ficou iludido, encantado com as coisas deste mundo e foi esfriando, colocando Deus de lado, e acaba que o Senhor foi expulso. Sem você perceber, você muitas vezes pode ter rejeitado a Cristo da sua vida. Mas o que é maravilhoso é que ainda Ele insiste conosco. Ele ainda insiste com você. Ele ainda insiste com cada um de nós, batendo a porta. Tipo: filho, eu quero entrar na sua vida. Você é meu, mas eu não posso fazer nada enquanto você não perceber que precisa de mim na sua vida. Se você falar que não precisa do Senhor, de Deus, do Senhor Jesus na sua vida, tudo bem, Ele não vai poder fazer nada.
ninguém vai poder fazer nada. Você vai viver a sua vida da forma que você quer. Mas se o Espírito Santo está falando a você, se o Espírito Santo que se move neste momento, está tocando no teu coração agora, fale para ele entrar no teu coração. Diga para ele. Talvez você um dia fez isso, mas você está percebendo e o Espírito está dizendo: filha ou filho, abre a porta. Te arrepende nesse momento. Enquanto é tempo, esse é o dia, esta é a hora. Pastor, quando que Jesus está batendo? Agora. Ele está batendo agora na porta do seu coração, porque você está sentindo Jesus falar contigo. Você tem que deixar Jesus fazer a obra na sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Simplesmente isso. Mas você tem que se render, reconhecer que está distante e deixar Jesus entrar. Cuidado com os muitos afazeres desta vida. Cuidado com as muitas ofertas de distração. Cuidado, coloque a sua confiança e esperança no Senhor, porque só Ele é Deus. Só Ele é o Senhor das nossas vidas e nós precisamos dEle. Nesse momento, pastora, nós vamos orar. Eu quero orar com você. Creio que o Senhor falou com você profundamente. Nós vamos falar com Deus. Se você está sentindo que deve fazer essa oração pedindo que o Senhor entre na sua vida agora para restaurar a sua vida, a sua família, faça isso. Talvez a sua vida não esteja tão boa, ou esteja boa. Veja, como eu falei no começo, uma pessoa sem Deus, não importa se ela está bem em todas as coisas, quando ela está sem Deus, ela está vazia. Mas o Senhor quer preencher o que está dentro de nós, e só Ele pode preencher o vazio que está no nosso coração. Ele é socorro bem presente no momento da tribulação, da angústia. Antes da gente orar, só relembrando o versículo 19, que ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, essa palavra é o Senhor disciplinando e repreendendo porque ama, porque Ele nos ama. Ele trouxe essa palavra e Ele diz no final: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Observe as coisas em que você está deixando de lado, que você está excluindo, rejeitando Jesus, e arrepende-te. É a palavra do Senhor. É verdade. Eu quero orar com você agora. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que ela é vida, ela é poderosa, Senhor. E o Senhor está falando aos corações dessas pessoas, dos Teus filhos, das Tuas filhas. E o Senhor está tratando agora, falando a Teus filhos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele ou com ela. Sim, Senhor, é a Tua vontade entrar em nossas vidas e permanecer conosco. Sim, meu Deus. Pai, ouve agora a oração deste homem, desta mulher, desse jovem que está falando agora: entra na minha vida, Senhor. Trabalha na vida dessa pessoa agora. Entra, Espírito Santo, na vida dele. Entra na vida dele. Talvez um dia eles já tiveram essa experiência, mas o Senhor está confirmando que eles precisam abrir a porta. Sim, meu Deus, opere esse milagre. Comece uma obra nova, um renovo em suas vidas, na área espiritual, na familiar, na área conjugal, Senhor, na saúde. Meu Deus, só o Senhor pode transformar a nossa vida e preencher o nosso coração de alegria, de tranquilidade, porque o Senhor é nossa esperança. Sim, meu Deus, aqueles que fizeram essa oração, que o Senhor possa fazer algo novo nas suas vidas. Pai, aqueles que estão firmes, que o Senhor continue a fortificar a fé, que a cada dia possamos ter essa intimidade com o Senhor, de ouvir a Tua voz, de andar com o Senhor,
de estar contigo, não só, meu Deus, na nossa consciência, em saber que o Senhor é Deus, mas colocar o teu trono em nosso coração, Jesus. Que o Senhor reine, Senhor, e seja soberano em nossas vidas. Sim, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Sim, meu Pai, completa a tua obra em nossas vidas. Diga ao Senhor isso. Diga ao Senhor: Senhor, completa a tua obra na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos agradar o coração do Pai. E creia no seu milagre. Creia na sua vitória. Creia no poder de Deus na sua vida. O Senhor é aquele que nos perdoa, que nos dá mais uma chance e que quer andar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida de uma forma rica e poderosa, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Amém? Deus abençoe, amados.